Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live da Bis. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como tomar melhores decisões empresariais. Tá bom? Como sempre, tem um espaço para vocês fazerem perguntas e comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo. Se não houver perguntas, eu vou tocando o barco e você vai vendo aí. Tá bom? Pessoal, como tomar melhores decisões empresariais? Vamos lá. Gente, eu não sei se você passa por isso, se você passou por isso e tudo mais, mas quando a gente tem empresa, especialmente se você não tem sócio, mas mesmo tendo um sócio, vamos falar principalmente de quem está sozinho, existe uma insegurança na tomada de algumas decisões. Né? Eu não sei se você tem isso, mas, poxa, você tem o tempo todo diversos caminhos que você pode seguir, né? E decidir, ou seja, o que é um decídio? Né? Decidir é um decídio. É quando você mata uma opção. Então, você tem 2, 3 caminhos para seguir e você mata opções para escolher aquele caminho. Isso é decidir. Então, existe essa dor de você perder algo, né? Muito mais que o nosso cérebro, ele é muito focado nas perdas, muito focado no negativo. Então, muito mais do que você verificar as possibilidades dos ganhos daquela decisão que você tomou, o nosso cérebro, ele foca muito nessa questão da perda, tá? Por isso que gera essa dor da decisão. Mas é uma habilidade que a gente pode ir desenvolvendo e pode ser melhor a cada dia. Então, existe essa insegurança de tomar decisões e tem como você tomar melhores decisões. E muitas vezes essa dor que você sente está muito relacionada ao medo de errar, tá? Eu sei que você pode ter medo de errar e eu vou te explicar dentro da programação neurolinguística por que esse medo existe. Como que funciona? O medo de errar, ele acontece por 2 razões, principalmente. Uma é porque, ao tomar uma decisão, você pode estar indo rumo ao desconhecido. Eu não sei o que fazer, não sei quais são as possíveis consequências, nunca passei por isso, né? Então, esse desconhecido, as possibilidades negativas possíveis lá, geram muito medo. E a segunda coisa, por causa de experiências passadas. Puxa, já tomei algumas decisões, tô vendo aqui que eu vou precisar tomar uma decisão parecida de novo, mas no passado isso já me gerou dor, já me gerou problema, né? Então, assim, poxa, o seu cérebro na hora ele olha pra trás e fala assim, não faz isso não, já deu ruim, né? E você tá passando por uma situação parecida de novo, e agora? Vai dar ruim de novo. Então, existe esse medo, existe essa dor, existe o sofrimento. E o que eu quero falar pra você? Eu quero trazer alguns esclarecimentos para te ajudar a tomar melhores decisões empresariais. Principalmente em momento de crises, você precisa tomar decisões cada vez melhores e mais rápidas. E eu vou te dizer, com absoluta certeza, você vai errar. Você vai errar, né? Esse erro advém justamente da inexperiência. A inexperiência é tolice, né? E nós tomamos várias decisões tolas justamente pela falta de sabedoria. E o que eu quero te dizer é que esse medo de errar, especialmente relacionado a experiências passadas em que as coisas deram errado, uma coisa que é muito importante você se lembrar é: o seu passado não determina o seu futuro. Não determina. O que é o passado? O passado é uma coisa, uma experiência que você teve lá atrás, e ele nada mais é do que um banco de dados, um banco de reserva, uma biblioteca da história da sua vida com as suas experiências. Agora, o que você passou lá atrás não vai determinar o seu futuro. O que vai determinar seu futuro são as decisões que você vai tomar hoje. Já erramos e no erro nós refazemos, com certeza. Como que a gente se refaz? É você olhar lá para o passado, ver aonde você errou e não cometer o mesmo erro. Simples assim. É simples falar, né? Mas por que é que nós fazemos isso tantas vezes? Né? Por que é que se comete os mesmos erros? É justamente porque você fica focando no passado e aquilo que você foca nas suas experiências passadas, elas assumem dentro da sua mente, do seu cérebro, uma proporção muito grande. E você começa a repetir justamente aquilo que você está focando, tá bom? Então, o passado nada mais é do que um banco de dados para você ir lá até ele, verificar onde é que você errou. Puxa, eu já fiz uma sociedade, gente, meu Deus, muitas sociedades, né? Muitas parcerias estratégicas, muitas. Errei pra caramba, muitas vezes, e ainda continuo acreditando em fazer sociedade. Por quê? Porque fazer sociedade só porque eu errei é uma coisa ruim?
Não, eu só fiz de forma errada. Então, quando eu vou fazer uma nova parceria estratégica, eu entendo que existem muitas sociedades que dão certo. Não deram certo algumas comigo. Mas eu olho no meu passado, eu vou lá no banco, chega alguém para falar comigo, poxa, vamos fazer uma parceria? O que eu olho no meu passado? Puxa, eu já errei nesse aspecto, eu me associei a pessoas que não podiam agregar, eu mais carregava elas do que elas somavam dentro do projeto, a gente não tinha um alinhamento de objetivos, os valores e os princípios tinham diferença e tudo mais. O que eu comecei a estabelecer como critérios? As pessoas precisam ter os mesmos princípios e valores, nós precisamos ser complementares, nós precisamos ter a mesma frequência, nós precisamos ter garra e comecei a estabelecer alguns parâmetros e critérios para me associar a pessoas. Agora, já imaginou se toda vez que você olhar para o seu passado, você falar assim, nunca mais eu vou fazer isso. Não, porque isso é uma coisa horrível, não dá certo, tá? Não é isso. O passado, ele só serve para você olhar o que você já fez e não repetir aquele erro, tá? E você começar a errar novos erros até você acertar. Você já imaginou se Thomas Edison tivesse desistido na hora que ele estava inventando a lâmpada? Na vez número 998 que ele estava errando? Ele disse que ele não errou 999 vezes. Ele descobriu 999 formas de não fazer a lâmpada. É mais ou menos você. Defina aquilo que você quer e descubra a forma de tornar aquilo possível. Já imaginou se Steve Jobs tivesse decidido, poxa, alguém virou pra ele e falou assim, não dá pra alcançar esse branco aí do celular. Aí ele falasse, puxa, né, não dá, ninguém nunca fez. Não, né, não. Existe uma forma, a gente precisa descobrir qual é ela. Só isso, mas ela existe. Senão nenhuma invenção seria feita, senão nenhuma inovação seria possível. Né? Então é isso, o seu passado ele nada mais é do que um banco de dados e ele não vai determinar o seu futuro. O que determina o seu futuro são as decisões de agora. Mark Twain, ele falou uma coisa que é muito legal. O que acontece? Quando a gente vai tomar uma decisão, imediatamente, você fala assim, puxa, se eu fizer isso, pode acontecer isso, aquilo outro, um monte de coisas. E mais uma vez, o nosso cérebro, ele é programado, ele vê com muito mais intensidade, ele sente muito mais as coisas negativas, tá? Porque ele é programado para te proteger. Então, para te proteger, ele precisa verificar todas as possibilidades de dar errado e para você não passar por aquilo, tá bom? E o Mark Twain, ele falou assim, eu já sofri por muitas coisas em minha vida e a maioria delas nunca existiu. Fala que não é verdade. Quantas vezes eu e você, a gente começa a falar, puxa, mas se eu fizer isso vai dar errado, cara, vai ser muito ruim. Puxa, se eu fizer uma sociedade nova, aí vai dar ruim, aí a pessoa vai pegar no meu pé, ela não vai fazer aquilo que eu quero que ela faça, aí vai me dar trabalho, aí isso, aí aquilo. E você começa a sofrer. Mas, meu amigo, você está sofrendo agora com uma coisa que nem aconteceu. Por que você está sofrendo? O seu futuro nem existiu. Nem existiu. E quantas vezes você tem muito medo? O que é o medo? É a antecipação da dor. É esse sofrimento por algo que nem rolou ainda. É você antecipar algo lá do futuro que não aconteceu para o momento presente. Pare e medita sobre isso. Isso é o medo. É você antecipar essa dor. Agora, você vai ficar sofrendo mesmo. E aí, na medida em que você sofre, o que acontece? Como que é o processo? Você começa a sofrer por aquilo e você começa a tomar decisões correlacionadas com o seu sentimento de agora. E com esse sofrimento, com esse sentimento de sofrimento, você toma decisões ruins, decisões péssimas, sem ver as possibilidades reais do momento atual. E aí, no final, o resultado vai ser relacionado às suas ações de agora. Mas você antecipou um sentimento de algo que nem aconteceu. E é claro que suas decisões vão ser ruins. Claro! Não é assim que se toma uma decisão empresarial. Não é assim que se toma uma decisão empresarial. Por isso que eu quero trazer para você isso. Você não precisa antecipar as dores. É necessário, quando você olha para o futuro e vê uma série de possibilidades de coisas ruins que vão acontecer, que podem acontecer, na verdade, isso são condições possíveis, cabe a você avaliar se são factíveis ou não, para nada mais para você ter um leque de possibilidades e analisar, olha, se eu for por esse caminho, existem tais e tais e tais possibilidades, gestão de risco é isso, existem tais e tais possibilidades, tais riscos de coisas negativas acontecerem. Como é que eu vou lidar com isso para evitar que isso aconteça? E se for acontecer, se a probabilidade disso acontecer for muito alta, quais as possíveis consequências para mim? A possibilidade de ganhos é maior do que a possibilidade de perdas? Se sim, eu estou disposto a correr isso? E pronto. É assim que se toma uma decisão. É algo muito menos emocional e muito mais racional.
muito mais racional. Tá joia? Então é assim que você faz com as possibilidades futuras. Isso nada mais é do que um leque de possibilidades. Puxa, se eu tomar esse caminho, as possibilidades são essas, os riscos são esses. Estou disposto a correr esse risco? Sim. Quanto que ele vai me custar se ele acontecer? 10. Mas a possibilidade de ganho é 50? Legal. Se eu for perder, eu vou perder 10? Legal. Então o saldo é 40. Vale a pena eu correr esse risco, né? É algo, realmente racional, cognitivo, lógico. E para você ter essa condição de tomar uma decisão cada vez mais assertiva, mais apurada como profissional, é necessário que você tenha estabilidade, força e equilíbrio emocional, de forma que você mantenha esses sentimentos tóxicos, esses sentimentos que atrapalham a tomada de uma decisão clara e assertiva sob controle. Então, assim, eu e você falarmos que a gente não tem essas emoções é um absurdo, porque elas existem. Agora, os grandes líderes, pessoas que têm grandes resultados, eles conseguem dominar essas emoções e impedem que elas atrapalhem a tomada de decisões lógicas, racionais. É importantíssimo isso. Por isso que é crucial, fundamental, você ver grandes líderes. Por que você se você admira tanto, por que nós admiramos, nós achamos esse pessoal o máximo? Porque eles conseguem justamente trazer esse equilíbrio emocional para dentro deles e fazer o que precisa ser feito a despeito de como eles se sentem. A despeito, eles passam por cima dessas emoções, eles mantêm elas sob controle. Então, para isso é crucial que você desenvolva inteligência emocional. É crucial. Não existe uma tomada de decisão, puxa, eu tô com medo, mas a minha decisão aqui ela vai ser equilibrada, ela vai ser muito boa. Não tem. E o que é inteligência emocional? O que o desenvolvimento da inteligência emocional traz como benefício? Você começa a superar seus medos. Você começa a dominar essas emoções tóxicas. Alguns exemplos dessas emoções. Por exemplo, ansiedade. Ansiedade é quando você fica vendo o futuro e você quer trazer ele para o presente o tempo todo. É um excesso de futuro. Puxa, eu tenho dinheiro para receber. Aí você fica pensando, eu tenho dinheiro para receber, eu quero receber esse dinheiro, eu quero receber esse dinheiro, eu quero. Você quer trazer essa coisa que ainda vai acontecer para o presente e começa a gastar muita energia com isso, tá bom? Então você começa a dominar esse sentimento, fala assim, não, eu vou fazer agora aquilo que for necessário para eu conseguir alcançar isso de forma mais rápida, mais célere. Ou então não, já tem uma data ali, vai acontecer daqui a um ano. Ok, então emoções, vocês vão ficar sob controle, não importa. Eu vou focar minha atenção, minha energia no que precisa ser feito no presente e quando chegar, chegou, tá? Por quê? Porque se você começar a antecipar demais esse futuro, gastar toda a sua energia para fazer isso, o que precisa ser feito agora não vai ser feito e o seu resultado vai ser uma droga. Suas decisões vão ser péssimas e os seus resultados serão péssimos, tá? Outro exemplo de uma emoção tóxica é a depressão. O que é a depressão? Excesso de passado. Você fica olhando demais para o seu passado. E o passado não precisa ser necessariamente negativo, ele pode ser um passado positivo, né? Então tem gente, por exemplo, que olha para o passado e ele foi horrível. Puxa, eu sofri muito, puxa, como foi horrível as coisas que aconteceram comigo. Na minha empresa, eu fali. Gente, eu já fali, tá? Eu me fali, já quebrei. Puxa, já fui traída, já me passaram a perna, já me roubaram. Nossa, como eu sofro. O que você está fazendo? Você fica olhando para o passado e o seu cérebro ele faz isso. Você tem imagens mentais. Você vai lá para o seu passado e começa a viver novamente todos aqueles sentimentos lá do passado nesse momento. E mais uma vez, você vivendo esses sentimentos no momento, você começa a produzir isso e esses sentimentos vão determinar os seus resultados, vão determinar seus comportamentos. Porque pessoas que ficam deprimidas, sofrendo. Gente, eu já falei isso 1.427.854 vezes e é um fato. Liga depois, rapaz. Estão me ligando aqui. Então você fica trazendo para esse momento presente esses sentimentos, e aí pessoas deprimidas, elas têm, nossa, decisões e comportamentos de extrema energia, de extrema energia? Não tem. Tá? Então, o passado, você visita ele apenas como uma forma de você buscar os dados daquilo que deu errado. Puxa, eu já fui roubada. Poxa, eu preciso estabelecer melhores sistemas de controle. Preciso melhorar o meu processo de recrutamento e seleção. Preciso me associar com melhores pessoas.
né? Ou então você olha para o seu passado e ele é muito maravilhoso e o seu presente está horrível. E aí você olha, puxa, eu já tive uma performance muito melhor. Puxa, quando eu lá no passado eu tive essas oportunidades, foi muito bom, vivi um momento maravilhoso. Aí você olha para o seu presente e fala, que droga, né? Mais uma vez, então olhe para o seu passado, vê o que teve de vitória ali, de boas experiências, traz isso para o presente mais uma vez. Poxa, mas não cabe mais no presente. Ótimo, então é necessário que você aprenda novas formas de fazer novas coisas e ter novos resultados, tá bom? A inteligência emocional, ela faz isso. E uma coisa que eu recomendo para vocês, pelo menos me ajudou muito, é o coaching, o processo de coaching. Eu fui lá, fiz uma formação em coaching para crescimento pessoal. Mas eu gostei tanto dos resultados que eu decidi fazer isso com outras pessoas também, faz sentido, tá? É uma coisa muito legal e você transborda isso para as pessoas, tá joia? Pessoal, última coisa que é necessário para você tomar melhores decisões empresariais. Você sozinho, ou você no máximo com um sócio aí, já com sócio já ajuda. Mas você tem uma quantidade de informações. Tudo que você faz hoje está relacionado justamente com essa quantidade de informações que você tem hoje. Tá lá, eu sei fazer as coisas de determinada forma, vou lá e faço e tenho meus resultados, né? Isso quando você tem uma inteligência emocional muito bem desenvolvida, né? Mas se você tem uma inteligência emocional pequena, você pode até saber várias coisas, mas as suas emoções tóxicas, os problemas emocionais que você tem ainda te embarreram a fazer as coisas que você sabe que você tem que fazer, né? Então, mas mesmo assim, você ter pessoas por perto, pessoas que têm outra visão de mundo, pessoas que sabem aquilo que você não sabe, pessoas que já percorreram caminhos que você ainda não percorreu, e mais do que isso, elas já chegaram lá e elas sabem percorrer esses caminhos, é crucial para que você tome melhores decisões. Por quê? Porque elas estão vendo coisas que você não viu, ou que você não está vendo, elas sabem de coisas que você não sabe. Então é mandatório, se você quiser tomar melhores decisões e ter melhores resultados, que você esteja em contato, perto, absorvendo informações dessas pessoas, tá? Quais formas você pode fazer isso? Livro. Os livros, eles são o transbordamento de informações dessas pessoas sobre como você faz determinadas coisas. Cursos, vídeos que te edificam, etc. Então, pare de gastar seu tempo com aquilo que não vai acrescentar na sua vida. Outra coisa que que fez total diferença na minha vida, e eu te recomendo, assim, tranquilamente. Inclusive, ontem eu tive coordenei mais um conselho de mastermind empresarial, ou master brain, ou o que é isso? É você criar uma mente mestra. Uma série de pessoas que juntas começam a compartilhar seus conhecimentos e lá você cria um conjunto de tantas ideias que, poxa, imagina você estar com mais 10 pessoas diante de um desafio seu pessoal, falando um monte de coisas a respeito daquele seu desafio. Puxa, você sozinho, uma pessoa, já seria muito difícil, você tem ali as suas limitações. Mas se você pegar mais outros 10 pontos de vista, 10 backgrounds, 10 experiências, cada um com a sua visão, mostrando seus pontos cegos, aquilo que você não estava enxergando, além de trazer novas ideias, ainda faz com que traga de dentro de você coisas que você não tinha visto. A pessoa, ela te dá uma ideia, ilumina outra que você, caramba, você faz um link com outra possibilidade. Então isso se torna uma coisa exponencial. Então, se eu posso te recomendar alguma coisa, meu amigo, participe de grupos de mastermind, tá? Tenha mentores, faça networking. Com certeza, faça networking. As pessoas sabem de coisas que você não sabe. E você vai precisar dessa sabedoria, você vai precisar desse conhecimento para tomar melhores decisões. Porque as decisões que você está tomando hoje é com base naquilo que você sabe hoje. E o seu conhecimento não é pleno. O seu conhecimento, você não sabe todas as coisas. Então, junto com outras pessoas, elas vão ter conhecimentos que você não tem, tá bom? Faça esse networking, tá joia? Pessoal, essa é mais uma live a respeito de como você pode tomar melhores decisões empresariais. E o que eu quero que você faça não sei se você está com papel e caneta ou algum bloco de notas aí do seu computador, mas eu quero que você escreva aí o seu aprendizado, o que é que você aprendeu. Tá? E depois que você escrever o que você aprendeu, você escrever uma decisão que você toma, de diferente. Ah, Camila, eu tomo a decisão de me relacionar com pessoas que sabem o que eu não sei. Legal. Que dia
mês e ano você vai colocar essa ação em prática. Hoje é 25 de junho, Camila, eu vou fazer isso dia 26 de junho, amanhã já vou ligar para uma galera, já vou falar com aquela pessoa que eu sempre quis marcar um café com ela e não marquei, para eu começar a me relacionar com ela. Porque ela sabe de coisas que eu não sei, ela está em lugares que eu ainda não estou, e ela vai me poder compartilhar comigo informações daquilo que eu ainda não sei. Eu vou poder trazer para ela algumas das minhas dificuldades e quem sabe ela não pode me ajudar, tá bom? Coloque dia, mês e ano. Por quê, pessoal? Eu não quero mais só ficar fazendo lives, trazendo e transbordando do meu conhecimento para você, e você, puxa, que legal, faz sentido, né? E, pô, show de bola. Porque esse conhecimento, na verdade, só fica uma coisa na sua cabeça, né? Só fica mais uma bagagem, você só vira uma biblioteca, você vira um teórico, um filósofo da vida. É como se você lesse um livro de como andar de bicicleta. Aí você começa a replicar para as pessoas. Olha, para andar de bicicleta você precisa ter uma velocidade de pelo menos 6 km por hora, é necessário um ângulo de 45 graus, um intervalo de pernas com uma força de não sei quantos newtons. Não importa esse conhecimento. Eu quero sabedoria. E o que é sabedoria? É colocar este conhecimento em prática. Então é para você pegar esse conhecimento e botar em prática. Por isso que eu quero que você coloque o seu aprendizado, a decisão que você toma e o dia, mês e ano que você vai colocar essa ação em prática. Por quê? Porque quando você colocar essa ação em prática, você vai começar a ter resultados e a sua sabedoria vai aumentar e você vai poder dar passos para frente. Então chega de conhecimento. Às vezes você não precisa nem mais de conhecimento, assim, tanto conhecimento. Você precisa de mais sabedoria. Coloque essas ações em práticas. Não precisa ser 250 milhões de decisões agora. Comece dando um passo após o outro e depois você vai acelerando cada vez mais, sabe? É como você correr uma maratona. Você não sai correndo 42 quilômetros de uma vez por todas se você nunca fez isso, né? De uma hora para outra. Mas você começa treinando, aí amanhã você faz mais um pouco, depois de amanhã você força mais um pouquinho e assim por diante. Tá joia? Pessoal, de segunda a sexta às 13h05 eu tô aqui no canal da Bis falando com você, aqui no Insta da Bis, sobre gestão estratégica de negócios. É necessário cada vez mais a gente transbordar esse conhecimento. A gente está vivendo um momento de muita tensão. Digo a vocês que a crise tal qual está, ela ainda não alcançou seu ápice. Não estou falando de crise de saúde, tá? Então é necessário que você se capacite, você e eu nos capacitemos cada vez mais e a gente transborde isso para outras pessoas, tá bom? Não ache você que o fato de você reter seu conhecimento ou não passar isso para as pessoas, isso não vai atingir, só você vai crescer. Não, a gente sabe que a gente vive num sistema interligado. Tayana, um dia eu conto, vou até anotar aqui, fazer uma live sobre isso. Mas a gente vive num sistema interligado em que outras pessoas sofrendo nos afetam. Então faça isso, transborde o seu conhecimento para outras pessoas, ajude outras pessoas com aquilo que você tem. Se é pouco, transborda pouco. E na medida em que você for crescendo, você vai transbordando mais. Não tem problema, tá? Mas faça isso, porque todo esse sistema que a gente vive depende da gente, tá bom? Vamos assumir a responsabilidade pelos resultados das nossas empresas, dos nossos negócios, de onde a gente está, do nosso país, tá bom, gente? É isso, amanhã aguardo vocês de novo às 13h05, agradeço pela audiência, quem esteve aí, grande beijo.